Hello, people! Tudo bem com vocês? Joia! Então, olha só, o vídeo de hoje é sobre a minha relação como mãe autista, não, mãe de uma criança autista, com o bilinguismo dele, né? Ok? Para quem não sabe, eu moro na Inglaterra, ok? Meu filho hoje, finalzinho de 2018, está com 6 anos e meio, vai fazer 7 em junho. E que mais que eu posso dizer? Eu moro aqui desde 2011, daí eu tive o William em 2012, logo em seguida eu tive o Thomas em 2013 e foi uma loucura. Não falo fluentemente o inglês, tá bom? E por que que eu decidi fazer esse vídeo hoje? Porque eu fiz uma participação especial no canal Carioca em London. A Cintia, ela é formada em letras, tá? E ela tá começando a fazer uma série de vídeos a respeito de bilinguismo e tá sendo ótimo. Se vocês puderem dar um apoio lá no canal dela e tiver interesse também, eu acho que é bem legal pra ela, né, ter esse incentivo pra seguir em frente, que eu acho que é tão importante isso. E aí ela tava fazendo um vídeo sobre autismo e bilinguismo, né? E ela pediu a minha colaboração e eu fiz. E aí, quando eu fiz assim, a propaganda, né, que eu tinha participado de lá, muitas mães vieram perguntar pra mim, Gi, fala sobre isso, por favor. E eu falei, ok, vamos falar, porque eu acho que é importante. Eu não vou explicar, eu não vou dizer o que tem que ser feito, eu não vou nada. Eu só vou contar a minha experiência como mãe de uma criança no espectro autista, ok? Ok, então vamos lá, direto pro assunto, né? Direto mais ou menos, né? Porque já tá quase 2 minutos e eu tô aqui enrolando. Mas vamos lá. Bom, o William nasceu em 2012, ok? Com 4 anos e 7 meses, ele foi diagnosticado no espectro autista. Ele é o tal do autista leve, vamos dizer assim. Autistas leves são consideradas aquelas crianças que, na verdade, né, no geral, as pessoas olham e falam assim, isso aí é só falta de uma correção, isso aí é uma criança mimada, isso aí é uma criança mal educada, isso aí, enfim, dentro desse pacote todo que ele realmente não teve, né, assim, esse comportamento como crianças normais, né, a comunicação dele foi afetada. Comunicação, não fala. Ele sempre falou, ele falou desde os 2 anos de idade, né, papapá, mamamãe, falava um monte, assim, só que às vezes ele enrolava, ele não falava propriamente, assim, como uma criança, na mesma idade dele. Por quê? Porque ele nasceu com a língua presa, né? Uma das grandes, assim, tristezas, assim, na verdade, que eu tenho, de os médicos não terem visto isso quando ele nasceu, porque quando a língua, aqui é tongue tie, né, que eles chamam, a língua presa. Como ele demorou muito para nascer, um próprio pediatra foi lá, porque quando a criança nasce de parto normal, é só a midwife que tá lá, a midwife, né? E tudo ok, assim, sabe? Mas como ele demorou muito e foi um parto, assim, muito difícil, o próprio o médico pediatra tava lá para dar uma assistência geral. Eu até vejo imagens, assim, quando o Paulo foi lá gravar os primeiros segundos de vida dele, né? Tinha que ver se ele tava bem mesmo. Foi feito toda uma verificação além das crianças, tipo, de parto sem complicação nenhuma, né? E eu vi, assim, do médico colocando a mão na língua, acho que pra ver se não tem alguma questão no céu da boca e tal. Mas se eles tivessem visto, ele poderia ter dado um piquezinho bem na hora, né, do nascimento dele. Não foi dado e com o passar do tempo, o que que aconteceu? Nada. Eu, né, nem percebi que ele tinha isso, até eu ter o meu segundo filho. Quando eu tive meu segundo filho, o Thomas, assim, ele sempre colocava a língua pra fora. E eu achava aquilo estranho, né? Porque eu falava, gente, o Thomas coloca a língua tão pra fora, o William não coloca, né? Aí eu comecei, o que eu pensava que era, digamos, uma coisa de sucção, né? A língua dele, que ele tinha uma pra sucção de leite, né? Porque eu fiz ele mamar por muito, muito tempo. Aí eu comecei a reparar e levei ele no médico e depois eles pediram para esperar até ele ter 2 anos para realmente confirmar, mas realmente ele tinha esse freio, né, curto. Esse risquinho debaixo da língua era bem curto, então depois dos 3 anos que ele faria uma cirurgia. Essa cirurgia para mim e para ele foi assim traumática, assim, isso é um assunto para outra. Mas isso é uma coisa que eu acho que deve ter influenciado na fala dele, tá? Então ele realmente teve um pouco, acho que doía para ele falar, não sei, enfim.
Mas, ao mesmo tempo, quando o William tinha 1 ano e 2 meses, foi quando eu comecei a desconfiar que alguma coisa poderia estar porque errado, né? Fora da curva da normalidade, porque era mais assim por questão, tipo, dele não responder pra mim, né? Tipo assim, ele não me dá a resposta das perguntas que eu fazia. Muitas pessoas me perguntam, né? Quando que você começou a desconfiar do autismo? Qual que foi a primeira luz, assim, que te deu? Mas a primeira vez que eu achei assim, opa, peraí, alguma coisa tá errada. Eu era mãe recém do Thomas. E acho que o Thomas tinha o quê? Não tinha nem um mês, assim. Eu lembro que o William tava andando assim na minha frente, eu tava amamentando, eu tava dando mamar pro Thomas e caiu o lencinho de boca no chão, assim, né? Tava no chão. O William pegou e deixou no chão, não lembro, isso eu não lembro. Mas eu lembro que tava no chão. Aí eu falava pro William, William, dá pra mamãe o pano, dá pra mamãe, dá pra mamãe, dá pra mamãe o pano. E ele fazia assim com o pano, sabe? E eu falava, dá pra mamãe o pano, dá pra mamãe o pano. E falava 500 vezes. E era como se ele não entendesse o que eu falava. E aí ele pegou e jogou pro outro lado e ele não me deu o pano. Ali me deu uma sensação estranha, assim, sabe? Sério, ali eu falei assim, epa, peraí. E aí eu comecei a perceber mais e ficar perguntando mais. E aí eu comecei a perceber que o William também não pedia as coisas. Ele já tava numa idade que ele não pedia, tipo, água. Mãe, tô com frio, mamãe, quero isso, mamãe, sabe, do jeitinho de que a criança tem que ser, nada. E aí eu comecei a perceber que a linguagem dele realmente tá, a linguagem não, a comunicação dele já tava, né, um pouquinho atrasada dos pares dele. Então eu vi que realmente ele tava tendo uma dificuldade em se comunicar, em responder, né? E com o passar do tempo, aí é a outra história para outro vídeo, a briga de como conseguir o diagnóstico aqui, como conseguir começar o processo do diagnóstico, né? E aí, ele começou a ir pra escolinha, e como ele já tinha o atraso da fala, por exemplo, já foi confirmado no primeiro estágio que ele realmente tinha um speech delay, tá? Um atraso de fala. Quando ele estava indo para nursery aqui, eu escolhi uma nursery, eu consegui achar uma nursery assim, que na parte da manhã eles atendiam as crianças autistas, ok? Então ele tinha toda uma estrutura para criança autista. Na parte da tarde, que era o momento que ele estudava, ele tinha o quê? Ele tinha acesso a toda essa estrutura durante 40 minutos no finalzinho da aula. Então, enquanto 40 minutos, digamos, as crianças iam brincar, né? As crianças iam fazer umas atividades, ele mais dois amiguinhos iam para green class, que eles chamavam, que era uma estrutura visual, uma estrutura de. Eu não peguei nada pra estar aqui, porque eu teria muitas coisas, mas como eu falei, foi muito. De repente eu faço mais outros vídeos pra responder, de repente, algumas perguntas que surgem, né? Mas sabe aquelas coisas de marcaton signs? Foi lá que eles começaram a aprender thank you, wait, which one, sabe? Tipo, eles começaram a aprender sinais. E aí foi assim um marco bem importante, assim, porque a gente começou a gente começou a aprender, por exemplo, isso é uma dica, assim, de ouro, que eu falo, assim, para as mães autistas, eu tô abrindo um parênteses aqui, né, porque por muito, muito tempo, por muito e muito tempo, a gente escutava, né, mas você, nossa, ele não fala, mas você, estimula ele, nossa, é pra acabar, né? Mãe que tá com filho, com criança, tipo, com demora pra fala, vocês não escutam isso? Porque eu escutava direto. Mas você estimula seu filho? Porque ele não fala, você tem que estimular ele. Ai, cara, é pra acabar, assim. Eu ficava assim, me achava a mosca do cocô do cavalo. Mas então, aí eu comecei a aprender junto com as professoras, porque a gente vai lá e tenta sugar o máximo possível, porque às vezes a gente chega assim, em qualquer situação, eu chegava pro William, oi William, tudo bem? Olha só a mamãe, olha a mamãe, o que você quer brincar? Você quer brincar com o livro ou você quer brincar com uma caneta? Tipo, é só um exemplo, tá, gente? Por exemplo, carrinho ou bola, tá? Mas é que a única coisa que tá aqui no meu alcance, tá? Então, você geralmente, quando você não sabe, você tá na loucura, você quer realmente estimular seu filho, você fala, filho, você quer brincar com a caneta ou você quer brincar com o livro? E aí, o que você quer? Você quer que eu leia pra você ou você quer que eu escreva pra você? Putz, erradíssimo, assim, o que eu fazia, tá? Daí, depois eu descobri que menos é mais. Menos é mais. Por quê? Porque
A criança tá entendendo, sabe o quê? Oi, filho! É isso que ele tá entendendo. Então, eu passei a ir em muitos seminários, aí muito, sabe, um monte de coisa que eu também poderia ter pego pra postar pra vocês, né? Deixa pro outro vídeo. Me escrevam as perguntas que vocês têm, que, sério, daí eu faço parte 2, tá bom? Foi na nursery que eu entendi. Nursery é creche, tá? Elas falavam assim, Gisele, pra você falar com ele e ele te dá opções, você não tem que falar, você tem que falar, William, William, pegar, né? Tipo, quando ele tá falando, olhando pra você, falar, William, William, lápis, livro. Lápis, livro. Lápis, livro. Tipo, bola ou negócio? Bola, carrinho. Bola, carrinho. Aí ele vai apontar, carrinho. Tipo assim, o que, que você quer brincar? Você quer brincar? Gente, parece besteira. Ai, que bobeira que a Gisele tá falando. Mas, cara, só quem nunca teve uma resposta do filho. Filho, você quer o azul, o amarelo? Olha, dá vontade de chorar. Eu não vou chorar. Só quem começa a ter a resposta de perguntas que você a vida inteira ficava perguntando e você nunca teve, aí você começa a ver o resultado, você começa a ver a criança submergindo, você começa a ver a criança, sabe, tipo assim, nossa, ela tá se comunicando comigo, sabe? Então, assim, foram os primeiros passos dele começar a se comunicar. Lembrando que ele já tinha, daí nessa época, mais de 3 anos, né? E aí a criança com 3 anos não fazer escolhas básicas. Aí você vai falar, ah, é besteira isso que você tá falando, besteira, porque você não passou por isso. Porque quem passa por isso sabe a dificuldade, a frustração que é você querer ajudar o seu filho, você querer que ele fale com você, você ter que escutar de parente, de familiar, de amigos, de gente que quer ajudar e não sabe como, e na verdade solta umas bobeira dessa do tipo, mas você tem incentivado ele, mas você não tá colocando ele muito na televisão, mas você não tá deixando ele muito com tablet, mas você isso, mas você aquilo, mas você aquele outro, sabe? Né? A gente já tem pressão suficiente, a gente já tem culpa suficiente pra carregar e ainda vem gente, sabe, falando, mas será que você não tá fazendo isso errado? Será que você não tá fazendo isso errado? Será que você não tá fazendo errado? Né? Então, esse sentimento é carregado também, sabe? Por quê? Porque o bilinguismo, na verdade, é uma escolha que nós pais tivemos em sair do Brasil. E aí vem também aquele comentário, né? Mas Isso que dá, né? E você quis sair do Brasil, aí, tipo, a criança não. Agora não fala português, agora não tem os primos perto, agora é isso, agora é aquilo, agora. Né? já é aquele peso, uma carga em cima dos, né? Tipo assim, você já tá desesperada porque você sabe que tem alguma coisa errada com teu filho. Aí você já tá desesperada porque você tá fazendo, você tá comendo merda. Porque se alguém falar pra você, olha, come merda que vai dar certo, seu filho vai começar a falar, você fala assim, ok, eu vou pensar que é Nutella e vamos embora. Você faz qualquer coisa, você faz qualquer coisa. Se as pessoas falarem assim, faz isso que vai dar certo, você faz, você tenta. E é isso, os pitacos, na verdade, vêm em forma de julgamentos, mas às vezes vem como forma, tipo, você tentou isso, né? Tipo assim, você tenta. E aí, né, esse julgamento de você ser, você tomou essa escolha de vir para um país estrangeiro com outra língua. E aí vem aquele sentimento de culpa, né? Vem aquele sentimento de culpa, de será que não é minha culpa? E aí eu comecei a ir em muitos seminários e workshops e cursos que a National Autistic Society fizeram aqui e tudo que eu tinha oportunidade eu ia. Gente, eu respirava autismo em 2015. Vocês não têm noção. Eu ficava desesperada. Eu queria ler sobre autismo, eu queria entender sobre autismo, eu queria fazer curso de autismo, eu queria me especializar em autismo, mas eu não queria trabalhar com isso, na verdade, porque eu queria entender sobre o meu filho, o que estava acontecendo, o que eu podia fazer para ajudá-lo, entendeu? E aí, em todas as minhas consultas com médico, com professor, com speech delay therapist, com todos. Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico dele, que é uma história que eu quero contar, como que foi o meu sentimento, assim, porque todo mundo tem uma história para contar quando recebe o diagnóstico. O que eu senti quando eu recebi o diagnóstico, minha sensação física, assim, né? Eu lembro que eu falei, eu só perguntei isso, eu só quero saber se a questão do bilinguismo pode ter contribuído para isso, né? Porque eu escutei muito disso, assim, é tua culpa.
cruel isso, né? Mas eu escutei. E da própria família. Tua culpa. Tua culpa. Ele é assim. Eu já escutei até tua culpa porque você virou as costas pra ele pra se dedicar aos vídeos do YouTube. Cruel. Muito cruel. Então, eu falava assim, cara, eu só quero saber uma coisa, tipo assim, a questão dele estar aqui pode ter evoluído, pode ter contribuído pra isso. Aí ela olhou pra mim, a médica, né? Isso no dia do diagnóstico. Ela falou assim: autismo não é uma doença. Se fosse uma doença, teria cura. Você nunca mais vai voltar aqui. Você não precisa rever esse diagnóstico. Esse diagnóstico já tá há anos, né? Que a gente tá indo atrás desse diagnóstico. Ele batemos o martelo, mas não foi assim de repente, né? Foi toda uma sequência de relatórios de várias pessoas confirmando que sim, ele estaria dentro do espectro autista. E aquele momento, assim, eu só queria saber se realmente, né, o bilinguismo tinha a ver com isso. E ela disse que, né, nesse momento ela falou, não, ele não pegou o autismo, ele nasceu autista, logo não tem nada a ver ele estar ou não estar aqui, né? Então agora a gente tem que começar a buscar. E realmente, aí ela me indicou alguns cursos, eu mesmo fui atrás e eu comecei a ler, isso depois de um tempo, tá? Porque até passar o luto. E aí, como eu disse, em todos os lugares que eu ia, eu perguntava, pelo amor de Deus, diz que não tem a ver, né? Diz que não tem a ver, e aquela coisa na minha cabeça, assim, sabe? Tipo, será que o bilinguismo tem a ver? Será que eu sou culpada? Como a mente, né? Como a gente escuta coisas, e assim, é a programação neurolinguística, né? A gente precisa escutar várias pessoas. Gisele, tire isso que falaram pra você, que você é culpado. Tire isso sabe? Tipo, você precisa escutar várias vezes pra cancelar aquela fala que você recebeu negativa, assim, sabe? Tipo, eu sou a culpada porque eu vim pra cá, porque isso, porque aquilo. E aí, pra cancelar esse peso, né? Principalmente vindo de quem veio, você precisa escutar várias opiniões pra daí você conseguir, sabe, se levantar e falar, realmente, isso aí é lixo, sabe? Isso aqui não... É uma pessoa ignorante que falou isso, no sentido de ignorar a realidade. Eu tô falando com profissionais, né? Eu tô falando com profissionais, cara. Tipo assim, eu vou dar ouvido pra uma pessoa que vem com pitaco e que não sabe nada de nada, ou eu vou me focar em profissionais? E aí, em uma questão que eu sempre comento isso, até comentei no vídeo da Cintia sobre isso, porque eu acho que foi marcante, decisiva pra eu parar. Nunca mais eu pensei sobre, eu escolhi vir pro país com uma língua diferente e isso tem afetado meu filho. Nunca mais eu pensei, por quê? Aí eu fui no seminário, e tinha 9 famílias, vamos dizer assim, de 9 crianças, tá? E aí não deu outra, né? Eu falei assim, olha, daí na hora de abrir para as perguntas, eu falei assim, olha, meu nome é Gisele, eu sou do Brasil, o meu sentimento maior, assim, de angústia, né? É se o autismo não pode estar relacionado, esse atraso de fala não pode estar relacionado com o bilinguismo dele. Se o bilinguismo não deu uma atrasada, tipo, se não contribuiu com relação a isso, porque realmente é um sentimento de culpa que nós carregamos. Aí, né, a mediadora começou a falar assim, olha, Gisele, é completamente normal essa dúvida entre pessoas que são estrangeiras, mas não há nada a ver. Inclusive, eu quero perguntar para vocês, quem é estrangeiro aqui? Aí 2 mães levantaram assim, inclusive estavam com crianças pequenas. Nessa época, eu não estava com o Thomas lá porque a minha sogra estava acho que foi 2017, 16. Acho que foi tipo agosto de 2016, mais ou menos isso. E aí a minha sogra tava, né, com o Thomas e eu consegui ir nesse curso sozinha, consegui entender, consegui, sabe, visualizar, consegui fazer o curso, né? Porque tinha alguém dando suporte. Ok, aí essas duas levantaram a mão. Eu lembro que uma era polonesa e a outra era tipo do leste europeu, não lembro a nacionalidade dela. Ela falou, então, olha só, somos em 9. Temos aqui você e mais 2. O resto aqui é tudo inglês? Yes, indeed. Ok, todos ingleses, não é mesmo? Então, Gisele, por que temos 6 ingleses e 3 estrangeiros? Isso aqui deveria estar repleto só de estrangeiros se o bilinguismo fosse um fato primordial para, né?
E, tipo assim, eu comecei a ficar assim, sabe? Porque foi muito emocionante a forma que ela. Nossa, emocionante! Agora eu fui bem curitibana, né? Curitiba foi emocionante. Foi bem emocionante a forma que ela tava, e ela tava me dando um abraço, assim, porque são pessoas que trabalham com isso, elas já sabem na verdade eu tô perguntando isso, ela já sabe a angústia de uma mãe, na verdade, que passa por isso. Ela não é simplesmente uma pessoa que tá lá expondo e lendo um PowerPoint. E aí uma mulher do meu lado, que tava do meu lado, e, tipo assim, ela tava com o marido. Eu tava sozinha, que o Paulo tava trabalhando. Ela falou assim: Olha, Gisele. Não, ela não falou Gisele. Ela colocou a mão no meu, na minha. Assim, a minha mão tava na minha perna, né? Aí ela colocou, porque era tipo uma roda, assim, sabe? Meia lua. Ela colocou a mão assim na minha mão, que tava na minha perna. Ela falou: Olha, querida, eu vou te falar uma coisa, darling. Meu filho tem pai, mãe, avô, avó dos dois lados, família, tios, primos, não sei o quê. Gente que ama ele, ama. Às vezes eu acho que é até demais, porque eu acho que é muita coisa, assim, ela falou, sabe? Acho que às vezes até sufoca um pouco, porque é muito amor pra dar, assim. E é tudo em inglês, tá? É tudo em inglês. Então, eu não vejo conexão com isso, darling, porque assim, tipo, se fosse por falta de incentivo, gente, meu filho já estaria falando há muito tempo atrás, né? Porque falta de incentivo, de amor, de incentivar, não falta. Cara, aí, né, a gente falando nisso e eu me segurando, né? Nisso, a mãe polonesa e a outra mãe, sei lá de onde que era, né? Quando a gente viu, elas estavam chorando. E aí foi tipo uma comoção, assim, todo mundo, are you okay, are you okay? Aí a mãe polonesa, ela falou, obrigado por ter, assim, tipo, ela comentou assim comigo, obrigado por levantar essa questão, porque realmente é um sentimento de culpa que a gente carrega, uma dúvida que a gente carrega, e é por isso que eu fiz esse vídeo, assim, sabe? Porque se você provavelmente tá nessa dúvida, você foi lá no YouTube, como eu fiz, e não achei, digamos, na época, né? Hoje em dia pode ter muito mais vídeos do que em 2014, 15, que foi o meu pesadelo, que foi assim, onde eu tava no meio da tempestade. Hoje eu já saí da tempestade, hoje eu já consigo ver a tempestade um pouco de fora, assim, sabe? Tipo, eu ainda tô sentindo a ventania, mas eu não tô no olho do furacão mais. Eu tenho certeza disso. Já passou o pior. O pior já passou. E eu agradeço demais, do coração, do fundo do coração, todo mundo que me ajudou nessa parte. Todo mundo que, sabe, tentou, mesmo às vezes atrapalhando, tentou ajudar, mas, sabe, entendeu a dor que eu tava passando, entendeu o sufoco que eu tava passando, entendeu, por exemplo, o nervosismo que eu tava passando. Minha sogra, por exemplo, que veio aqui quantas e quantas vezes, né? Ela sabia a dificuldade que a gente. Ela via o William, ela aceitou, né, que realmente havia um problema ali e, sabe, do jeitinho dela, ela tentou ajudar, óbvio, e assim foi, sabe, e eu agradeço, sabe, muito, mas sempre de muito de coração, assim, porque se não fosse um apoio no momento em que eu tava no fundo do poço mesmo, eu acho que eu tinha, sério, eu tinha desistido, sabe? Então, nesse momento, nesse seminário, foi que eu parei de vez por todas de falar, de colocar o bilinguismo como fator de atraso de fala do meu filho. E com o passar do tempo, estudando e vendo, aí você começa a ver nada mais, nada menos do que matérias, do que estudos, do que negócios que simplesmente comprovam isso, que o bilinguismo nada mais colabora para a criança ter um raciocínio mais, né? Aí sim eu quero fazer um vídeo roteirizado, eu vou mostrar, inclusive a Cintia sempre me manda materiais assim fantásticos, né? Que realmente falei, pô, eu quero fazer um vídeo desse, mas eu tenho que ter tempo para roteirizar e para ler bem direitinho para passar para vocês. Então, com certeza vai ter vídeo 2. Esse vídeo vai estar bem comprido, mas eu tenho certeza que só vai assistir realmente quem tiver nessa situação. E eu sei que palavras de incentivos para quem tá aí nessa busca, nessa sede de preciso saber informações, o que que tá acontecendo com meu filho, sabe? Tipo, eu sei esse desespero, porque eu passei por isso também.
falei demais. Mas eu tenho certeza absoluta que se você é mãe... Esse vídeo não foi feito pro meu canal pra falar sobre... Esse vídeo foi feito pra você, mãe, que tá nessa angústia que eu já falei pra você. Eu sei o que é isso, minha gente. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ser apontado, porque sobra pra mãe, né? Quero falar a respeito de hoje. Como que o... Oi, como é que ele tá hoje? Então, ele já lê, felizmente, né? Foi um salto bem grande de setembro pra cá, que eu tô tentando, né... assim, forçar um pouco mais, e o legal é que o Thomas, na verdade, agora também já consegue ler um pouquinho, então eles já estão praticamente juntos na leitura. Como o William estava um pouquinho atrasado e o Thomas já por sua vez gosta muito de leitura, então eles estão praticamente juntos, então eu consigo trabalhar com os dois juntos. Quando eu ficava com os dois separados, é uma loucura, era um inferno, assim, sabe? Não vou negar, não vou negar. E aí agora, como eu consigo trabalhar com os dois juntos, a leitura e a escrita e palavrinhas que eles têm que aprender, então fica tudo mais fácil. Eu já consigo perguntar pra ele: William, como que foi a sua aula hoje? O que você fez? Porque, gente, pensa numa mãe perguntando: filho, o que aconteceu hoje? O que você fez hoje? O que você aprendeu hoje? O que é isso? O que é aquilo? Fala qualquer coisa. O que você comeu hoje? Cri, cri, cri. E a resposta era sempre a mesma. Tipo, não lembro, mamãe. Não lembro. I don't know. Ele só falava assim, né? E aí, o que eu comecei a fazer? Isso aqui eu exigi da professora. Isso aqui eu exigi da escola. O quê? Porque como eu não sabia o que acontecia na sala de aula. Então, eu queria saber o que estava acontecendo na escola. E eu pedi pra professora... Aqui tem Ai, tá acabando minha bateria. Eu pedi pra escola um relatório, tá bom? Um relatório. E aí eu comecei a ter um retorno. Mas hoje ele já explica o que aconteceu, sabe, o que tem que fazer, o que foi engraçado, ou coisas parecidas. Outra coisa, ele tem aula de francês na escola, tá? Meia horinha, uma vez por semana. Então ele já tem noção, né, que existem línguas. E ele também tá fazendo after school, que daí eu pago isso é uma coisa separada, para ele fazer espanhol. Ele faz espanhol também e ele adora. O Thomas adora também. E aí eles... Olá, mamá, como estás? E eu acho ótimo isso. E se eles falam inglês e português, que eu acho que o vídeo inteiro, talvez você tenha ficado com essa dúvida, desculpa, eu não me dei conta, mas assim, eles falam só em inglês, ok? Agora que eles estão começando a se ligar em português. Eu vou forçar, fala isso, fala aquilo, Não, eu sofri tanto para eles falarem, eu sofri tanto com querer que eles falassem, que hoje em dia eu falo assim, fala como você quiser, filho, não, sabe, tipo assim, eu tô deixando, sabe? Mas eu falo em português, eles sabem, eles entendem, eles sabem falar português. Só que eles se sentem mais seguros falando inglês. E outra coisa, eu tenho que colocar na minha cabeça que a língua deles é o inglês. A língua de herança será o português. Logo, eles precisam saber falar, sim, é o inglês. Eles vão saber falar o português, sem dúvida nenhuma, mas tudo tem o seu tempo certo, né? Eu não falo só inglês com eles, até porque meu inglês não é perfeito, e eu falo assim, eu não vou ensinar um inglês errado para eles, né? Deixa eu ver aqui quanto que tá de bateria que vai acabar. Ai, 4%. Então, gente, é o seguinte, eu hoje em dia converso com eles normalmente, eles me respondem em inglês mesmo, mas eu sempre tento, as dicas que a Cíntia, por exemplo, dá no canal dela, são coisas que eu faço, por exemplo, The George's Dragon, ok, como que é? Esse aqui é o quê? Um dragão? É, um dragão. Daí eles falam, yes, eles respondem, né, yes, it's a dragon, mas eu falo, um dragão, e cadê o menino? Is here. Então eles, sabe, então a gente conversa assim, eles conversam em inglês, eu converso em português, a gente conversa assim, e há uma comunicação. Vocês acham que eu vou ficar, sabe, com a cabeça 1000 por hora porque eles não falam português? Que nada, se eles falassem em chinês, eu ia aprender a falar só se comunica com a mãe, que não tem preço ter esse retorno deles, E assim, só, né, pra quem está aqui até agora, porque eu tenho certeza que são as mães, né, que têm os filhos autistas, o William realmente deu um salto de desenvolvimento,
Até os 3 anos ele praticamente não falava nada. E a partir dos 5 anos que ele começou a fazer ligação com frases, assim, tipo, que faziam um nexo, que faziam sentido. Mas realmente eu acredito que de setembro pra cá, depois das férias de verão, que ele deu um salto assim qualitativo de comunicação, que tem dias assim que eu fico, inclusive, domingo, hoje é terça, tá? Domingo nós fomos ver o Papai Noel. E foi a primeira vez que eu fiquei assim emocionada. Quase eu sentei no colo do Papai Noel, falei, ai, me dá aqui um abraço. Obrigada, esse é o melhor presente do mundo. Aí eu falava, ei, William, o que você quer ganhar de presente? Em inglês, né? Dele, I don't know. Tipo, eu não pensei nisso ainda. Sabe? Mas assim, e, né, a gente fica assim, pasma, porque há muito, muito tempo a gente ficava perguntando, e aí, o que você quer ganhar de presente? Ah, cri, cri, cri. O que você quer ganhar de presente? Cri, cri, cri. E ele não sabia o que ele queria ganhar de presente, na verdade, porque a gente não focaliza muito essa coisa de Natal no sentido de material, né? Então por isso que ele não sabia responder. Mas ele respondeu pro Papai Noel. Tipo, sabe, eu não pensei a respeito disso, meu bom velhinho. E aí eu falei, gente, que coisa. E aí até o Papai Noel se surpreendeu, assim, achou, pô, como assim uma criança que não quer uma bicicleta, uma bola, um videogame, não sei o que, né? Não precisa me agradecer, né? Gente, olha só, quero finalizar com o seguinte, você é a melhor especialista no seu filho, tá bom? Não deixe ninguém falar que você tá vendo pelo em ovo, que você tá louca, que você tá neurótica, não sei o que. Você é a melhor especialista no seu filho. Se você acha que tem alguma coisa que tá fora da curva, vá, corra atrás e realmente você só vai estar fazendo o melhor pro seu filho, é o seu dever, né? E é o direito do seu filho também ser atendido e encaminhado da melhor forma, tipo, de ajudar ele a percorrer esse caminho que é o espectro autista. E assim, quanto mais leve for, ele mais chance de ter uma vida normal, né? Então, é isso, tá bom? Beijão pra todo mundo e um abraço forte, bem forte pra vocês todos, tá bom? Beijo, beijo, beijo e tchau. Uma coisa que eu queria pedir pra vocês que eu esqueci, não esqueçam de dar um joinha, tá bom? E se inscreva no canal que eu sempre tô falando a respeito de autismo, né? Agora eu tenho mais cabeça pra falar a respeito disso. E aquela coisa, né? Sempre vamos tentar ajudar outras mães, tá? Então, me ajude divulgando este vídeo, né? E me ajude divulgando para outras mães essa palavra, tá bom? Principalmente aquelas mães que estão nessa mesma situação. Então, se você conhece alguém que tá sofrendo por conta disso, dessa angústia de o filho não estar falando ainda, tá? Não significa que o atraso de fala seja um fator do autismo, tá bom? Mas que acalme o coração, tá bom? Beijo, beijo, beijo e tchau.